Bom dia, boa tarde para quem acompanha aí os vídeos. Agora, essas novas leituras são as leituras diárias de um aplicativo da igreja. Na realidade, são 3 textos ao dia, mas eu só estou lendo o primeiro, porque eu já tenho outras leituras que eu faço da Bíblia nos meus canais de internet. Então, essa semana, que eu já fiz o 22 hoje atrasado, gente. Que na realidade era de ontem. Então, essa semana tá em Reis. Tá em Reis, eu já li uma parte, agora vamos ver. Acho que é a continuação aqui. Continua Reis, ok? Eu acho que é a semana de Reis. Como eu estou fazendo só a primeira leitura, depois teria o texto do Salmo e o texto dos Evangelhos, ok? Mas já expliquei por que eu só estou fazendo, se eu faço a primeira leitura. Então vamos começar a leitura aqui na graça de Deus. Aqui já está no aplicativo, já é uma tradução fácil de entender, ok? Então é 2 Reis 19. 2 Reis 19, tem outros. São versículos às vezes que pulam. Mas 2 Reis 19. Começa o versículo 9. 19, começando o versículo 9. A parte B ainda do versículo. Então aqui é bem resumido, ok? É mais resumido que eu pegar a Bíblia e ler para vocês. É isso. Então vamos lá. Que o Senhor venha nos abençoar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Que a gente possa entender a palavra do Senhor da forma correta. Não basta só ler a Bíblia. O meio protestante, eles fizeram da Bíblia o ídolo. A Bíblia é um ídolo para eles. Pode prestar atenção. A Bíblia para eles é o ídolo. E eles ficam falando que você tem que ler a Bíblia inteira no ano. Onde está escrito isso na Bíblia? Que você tem que ler a Bíblia inteira no ano. Não é só as escrituras? E onde está escrito nas escrituras que você tem que ler ela inteira no ano? É porque eles fizeram da Bíblia um ídolo. Então eles acham que você tem que conhecer. Ler o livro do reformista X, ler o livro daquele outro, ler, coisa. Porque aí não sobra tempo para você raciocinar. Não sobra tempo para você pensar no Evangelho, no Atos dos Apóstolos, nas cartas apostólicas, que ali é que está verdadeiras doutrinas. Vamos lá? Aleluia. Então aqui a gente não se preocupa de ler a Bíblia inteira no ano, não. Se você seguir o aplicativo, você vai ter 3 leituras variadas no dia. Ok? Como eu já faço o Novo Testamento nos meus canais, aqui eu vou fazer só a primeira leitura, que é do Velho Testamento. Do aplicativo que eu estou usando. Se alguém quiser o aplicativo, eu mando o link. Vamos lá. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Síria, enviou de novo mensageiro a Ezequias. Okay? Agora é com Ezequias. E o nome do rei também mudou. Agora é Senaqueribe, rei da Síria. Enviou de novo mensageiro a Ezequias para dizer-lhes: não te seduza o teu Deus. O Senaqueribe mandou recado para Ezequias. Ezequias era o rei de Israel naquela época, ok? Não te seduz o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Então Ezequias aqui é de Jerusalém, da tribo do sul, ok? Ele tinha mandado
Foi o que eu li já a primeira live de hoje, que era ter feito ontem. Eu li que mandou para Israel as 10 tribos, já expliquei tudo lá no vídeo sobre as 10 tribos. Quer dizer, tudo sobre as 10 tribos, não. Por que chamava Israel? Então agora ele manda para Ezequias e diz assim: não te seduza o teu Deus em quem confias, pensando Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Então agora já é um recado para Jerusalém. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações. Naquela época, a Assíria, é com A mesmo que escreve, Assíria, ok? Era poderosa. Era como se fosse a América de hoje, ok? Todas as nações, elas têm o seu apogeu. Depois cai, não se ilude não. Teve a Babilônia, Medos e Persa, Grécia, Roma, e tanti altri, como diz em italiano, e tanti altri. Okay? As nações da Europa, depois foi América e América, agora América. A Síria também já foi assim poderosa, a Babilônia também já foi assim poderosa, a Terrama também já foi assim poderosa. E o que aconteceu? Você já sabe. Então vamos lá. Não se iluda. E aí o rei da Síria falou: veja o que nós fizemos com todas as nações e como as devastaram. Só tu te vais salvar? Zedequias, rei Zedequias, pelo que eu estou entendendo aqui, ele era o rei de Jerusalém, né? Vocês pensam que só vocês vão se salvar, é? Ai, mas Deus só deixa o inimigo vencer o povo dele quando o povo dele está na idolatria, viu, gente? Se o povo de Deus estiver em obediência a ele não deixa o inimigo vencer. Quando Deus permite que o inimigo vença o povo dele, é porque o povo dele está na idolatria. Ok? Aconteceu com as 10 tribos, Reino do Norte, Samaria. Vamos lá. Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e na presença do Senhor fez a seguinte oração. Aqui, ó. Quando ele viu a ameaça dos inimigos, ele foi para o templo, foi buscar no Senhor. É no Senhor que a gente vai buscar. No Senhor. Não é na América, não. É no Senhor. Vamos lá. Mas não tem o templo. O Senhor Jesus falou que agora a adoração é espírito em verdade. Deus continua respondendo. Se você for em espírito em verdade. Porque o Senhor Jesus falou isso para a mulher samaritana lá no capítulo 4 de João. Então vamos lá. O Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, ok? Acima dos querubins, ok? Tu és o único Deus de todos os reinos da terra, de todos. Não é só de Israel não, gente. O eterno Deus é reino de todos os reinos, ok? Você não sabia disso não? Então tá sabendo agora. Olha aqui, ó. Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Ezequias falando com Deus, com o Eterno, com Hashem. Tu fizeste o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Adonai, ok? Senhor Adonai. Abre, Adonai, Senhor, os teus olhos e vê. Mas Deus não estava vendo? Deus estava vendo, mas aqui é um ver especial, gente. Pra você dar um olhar especial para eles, ok? Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. Tipo, não adianta vocês ficar confiando
um Deus de vocês que a gente vai pegar vocês. Indiretamente, eu creio que era isso que Senaqueribe estava falando. Então, por isso, Ezequias correu para Deus. Que foi a melhor coisa que ele fez. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e seus territórios. Lançaram seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obra das mãos dos homens, de madeira e de pedra. Por isso, se puderam destruir. Ok? Por isso, nós temos que confiar no Espírito Santo de Deus. Mesmo que na Igreja Católica eles acreditam nos milagres dos santos, que continuam fazendo até hoje, mas tem que saber que é o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se for achar que é a imagem que está fazendo um milagre, sabe o que vai acontecer? Deus vai permitir com que faça isso aqui. Se tiver com idolatria com a imagem, e a igreja que eu frequento, católica, não vejo nenhuma idolatria com imagem. Eles têm como recordação, mas não como idolatria. Mas se alguém estiver fazendo idolatria, vai acontecer isso aqui, ó. Lançaram os seus deuses ao fogo, porque não era Deus, mas obra das mãos dos homens, de madeira, de pedra, por isso os puderam destruir. Fique sabendo. Você que acredita nos santos, eu não estou pregando contra, não. Eu respeito a fé de todo mundo. Eu respeito a fé. Acho que o católico tem que respeitar a fé do evangélico e o evangélico tem que respeitar a fé do católico. Porque diante de Deus, não tem santo, não. Nós somos santos pela misericórdia de Deus através de Jesus Cristo. Mas por nossas obras nós não somos santos, não. Vamos lá. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Ok? Porque aqueles deuses lá que eles faziam era o formato de anjos caídos que aparecia para eles. Era deuses, metade ser humano, metade animal. Era híbridos. Ok? Vamos lá. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o que o Senhor disse dele: a virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Sabe quem é a virgem filha de Sião? Sabe quem é? É Virgem Maria. Virgem Maria. Virgem Maria, irmã. Sim, Virgem Maria. Ela que é a verdadeira virgem de Sião, de Jerusalém, ok? Virgem Maria. Ela que é a verdadeira virgem. Aqui, ó. A virgem filha de Sião despreza-te, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas suas costas. Ok? É, a virgem é Maria. Tanto que os católicos creem que ela é a generalíssima. Eu não estou falando mal, não. Eu estou lendo a Bíblia. Aqui a Bíblia fala: a virgem filha de Sião despreza-te, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas suas costas. E sabe quem é a virgem de Jerusalém? De Sião? É Maria, mãe de Cristo. Vamos continuar aqui. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com
trincheiras alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e a salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Deus ouviu a oração de Ezequias. Deus ouviu. Jerusalém depois foi destruído, mas depois. Não foi com o rei Ezequias. Ezequias ou Zedequias? Eu sempre confundo esses nomes. Ezequias, é com E. É com E, ou Ezequias. Não, Deus não foi destruído. Com o rei Ezequias, não. Quê? Então ele orou, falou, olha, Senhor, é verdade que realmente eles estão destruindo tudo, mas eis que o Senhor disse dele, a virgem filha de Sião, despreza-te, zomba de ti, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça e tuas costas. Sabe o que significa isso, gente? Que uma mulher vence os inimigos de Israel. Uma mulher. O dia que Israel abrir a mente e reconhecer a Virgem de Jerusalém, eles vão ter a vitória. Pensamento de Helena. Mas eu estou falando isso não é por meu conhecimento próprio, é pelo conhecimento que eu tenho visto sobre a Virgem de Jerusalém, ok? Vamos lá. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobrevivente do monte Sião. Eis que fará zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Eis, ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Sabe quando vai acontecer isso com Israel? Esse atual que a gente conhece? Quando ele reconhecer a Virgem de Sião. Não é só Jesus que ele precisa reconhecer, ele precisa reconhecer também a Virgem de Sião. Ei, Jesus, vem comigo, me cubra com o teu manto. Vamos lá. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nessa cidade, diz o Senhor. Protegei esta cidade, e a salvarei, em atenção a mim mesmo, e a meu servo Davi. Não é que o povo merecia, mas Deus falou, por mim mesmo, e pelo meu servo Davi. Que Davi tinha um amor muito grande com o eterno Deus. Muito grande. Lembra que Pedro, mesmo negando o Senhor Jesus, não acabou a amizade de Cristo com Pedro? E mesmo Davi, cometendo esse pecado, também não acabou a amizade dele com Deus. Porque ele pediu perdão, ele se arrependeu. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou no acampamento assírio 185 mil homens. 185 mil homens destruídos no reino do inimigo. E veio um anjo do Senhor. Ou podia ser uma anja, né? Podia ser a Virgem de Sião. Gente, nós não sabemos acho que nem 1% da história do mundo espiritual. Vamos lá. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou para Nínive e aí permaneceu. O Senaqueribe, deu no pé, voltou para trás. Para Nínive. Lembra Nínive, né? Aquela cidade lá que quando enviaram Jonas ele fugiu? E aí permaneceu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então esse é o texto de hoje. E eu não conhecia essa Virgem de Sião. Olha aqui. Eis que o Senhor diz, está no 2 Reis 19, 21. Eis que o Senhor disse dele,
A Virgem filha de Sião despreza-te, zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas suas costas. É a generalíssima. A Virgem Maria. Que os judeus um dia também vai ter que reconhecer ela. Não só a Cristo, mas ela também. Pedir perdão por todos os falsos testemunhos que falaram de Maria. E os protestantes também, se falar, vai ter que pedir perdão também. Ô Senhor, purifica-nos nossa mente e coração. Porque nós não conhecemos nada do mundo espiritual, Senhor. Nada, nada. Aqui, gente. Eu tô lendo Bíblia. Essa crê na Bíblia. Pois é, eu tô lendo Bíblia. Eis que o Senhor disse dele: a Virgem filha de Sião despreza-te, zomba de ti. O filho de Jerusalém, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça nas suas costas. Tipo assim, coitadinho desse daí, já era. Deixa ele vir pra cima de mim. É generalíssima. É assim que os católicos falam, gente. A gente até se assusta quando vê as coisas dessas, né? Nossa, que é isso? Generalíssima? Mas quando você vai ler a Bíblia, aqui, ó. Virgem filha de Sião despreza ti e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas suas costas. Que Israel reconheça a Virgem de Sião. E vos deixo na paz do Senhor. Até a próxima. Pai Shalom, vem conosco, Senhor. Revela a tua palavra. Abre os olhos para que a gente entenda a Bíblia. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai Shalom.